Hoje a gente vai falar de como a busca por eficiência criou toda uma geração exausta. Por que é tão difícil focar e o que a gente pode fazer sobre isso? Bom, o primeiro problema é que a gente está tentando ser eficiente o tempo todo e é exatamente por isso que a gente está tão cansado. Hoje tudo precisa render. Você vai dirigir para o trabalho, em vez de você pensar, bom, em vez de eu dirigir que é algo ineficiente, eu vou dirigir, eu vou comer um pão de queijo, eu vou ouvir um podcast, então eu vou aprender alguma coisa. O momento de silêncio virou um momento inútil, né? O silêncio é inútil, então eu não preciso fazer, ele não é eficiente. E a sua mente foi treinada a aproveitar cada segundo e agora não consegue mais parar. Pensa no, sei lá, cara, o Tony Stark, assim, né? Uma figura boa, assim, antes da caverna. O cara era um gênio, multitarefa, mas tão sobrecarregado que ele precisava de uma armadura para suportar o próprio ritmo, né? Isso é uma boa forma simbólica da gente enxergar como que o personagem foi construído dentro do universo cinemático da Marvel. Segunda coisa é como a eficiência destrói aquilo que de fato a gente precisa, que é priorização. Quando tudo é importante, nada é importante. A mente eficiente, que é a que você está condicionado a ter, ela tenta ganhar tempo e por isso ela perde presença. Qual que é o resultado principal disso? Que tua energia está fragmentada, o teu foco está raso e você está cada dia mais tomando decisões piores. Então, para entender o que realmente acontece quando a gente busca eficiência demais, a gente precisa olhar como o nosso cérebro, nossa emoção, né, nossas emoções e a sociedade lidam com tempo e escolha. Então, vamos aqui para parte 1, que é o que está acontecendo com o nosso foco. Aqui eu quero trazer alguns pontos da neurociência. Primeiro, que ela traz pra gente o seguinte: o cérebro humano, ele não foi feito para processar várias prioridades ao mesmo tempo, certo? Então ele é como um computador, entendeu? Com processamento muito melhor. Ele vai travar se você sobrecarregar ele. Nós temos uma maquininha que é o córtex pré-frontal. E a capacidade dele é limitada. Então, se você tenta focar em muitas coisas, isso vai fazer o seu córtex pré-frontal entrar em colapso. E aí, cara, criou-se uma ideia de multitasking, né? Ou multitasking, mais aportuguesado, que é uma ilusão, né? Essa ideia de eu fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Cara, o cérebro apenas alterna tarefas rapidamente e isso gasta energia a cada troca, que a gente chama de task switching. O resultado disso é o que se chama de depleção do ego, ou seja, esgotamento da sua força de atenção, por isso que você fica, cara, sei lá, você tá o dia inteiro ali fazendo multitasking, troca do Instagram pro YouTube, pro WhatsApp, pro trabalho e para tentar ler um livro, aí lê 15 segundos de livro, não aguenta mais ler, e vai pra academia, não consegue fazer descanso de uma série, isso quando consegue ir pra academia, né, sem mexer no celular. O que acontece? Você fica exausto, você fica se sentindo burro. E, psicologicamente, essa eficiência é uma defesa emocional. Busca por produtividade esconde o medo de perder algo. Então você precisa provar que você vale alguma coisa, por isso você tem que produzir tanto. O coaching baseado em evidências vai chamar isso de quê? Aversão ao luto da escolha, ou seja, medo de abrir mão daquilo que não serve mais. Então o seu cérebro começa a confundir fazer muito com estar no controle, com o progresso, mas o foco paradoxalmente, ele só surge quando você aceita perder, quando você conscientemente escolhe perder. Então, assim, a pergunta muda. Não é como ter mais foco, mas por que eu não aceito abrir mão daquilo que me distrai? É isso que você tem que pensar. Claro que se eu colocasse isso no título do vídeo, ninguém ia clicar, né? Então, por isso que o título tá como tá. Precisamos entender a raiz filosófica e social dessa dispersão. Então, hoje, criou-se um mito moderno da eficiência. Então, o Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano, ele vai chamar isso de sociedade do desempenho. Ou seja, eu não preciso mais de um patrão para me explorar. Eu mesmo já me exploro em nome da produtividade, né? Então, eu abro meu Instagram, tem um coach bilionário, sei lá, falando que é só eu trabalhar, e aí eu vejo que a minha realidade está ruim por conta disso. E aí, eficiência vira religião e foco uma heresia, né? Por quê? Eficiência nega a finitude. É a tentativa de você viver infinitas vidas em uma só. Você quer viver 1 milhão de vidas nessa vida só. E aí o Nietzsche vai dizer o quê? Isso é vontade de potência sem direção. Pura força sem propósito. Você pode ver que até a ficção
perde a graça, os hobbies perdem a graça porque você quer viver todas as vidas nessa vida. Sociologicamente, tem um problema. Tudo virou planilha. Relacionamentos, a espiritualidade, corpo, trabalho. Cara, até o amor é filtrado por algoritmos e listas ideais, assim, né? Eu quero um cara tal e tal e tal, eu quero uma mina tal e tal e tal. Então essa cultura produtivista gera o que a gente chama de ansiedade coletiva. Uma sensação de que nunca é o bastante, nunca vai ser o bastante. Se você assistiu Death Note, você vai ver que o Light Yagami, ele começa querendo um mundo perfeito. E aí ele pensa, bom, eu tenho o poder para isso, eu vou criar um mundo perfeito. Mas ele perde o próprio centro. Porque o excesso de controle vai destruir ele. E aí, cara, que você tem que entender o seguinte: foco não é uma questão de tempo. Foco é uma questão de sentido. Então, você precisa ter muito claro isso na sua cabeça antes da gente partir para a próxima parte, que são as técnicas. Então, eu quero trazer aqui 3 técnicas baseadas em evidências, tá? Ou seja, não vai ser nada de achismo, vai ser coisas que você pode fazer e vai ter resultado, tá? Saindo desde neurociência, psicologia, coaching, filosofia, sociologia, certo? Eu acho que não tem como ser mais completo do que isso. Então, primeira técnica, você precisa identificar a fome de eficiência, certo? Então, antes de você tentar focar, perceba na sua cabeça onde está esse impulso de querer fazer tudo. Aonde que ele vem? Sabe? Você vai ver que normalmente ele vai vir de um medo de perder o controle ou medo do luto de abandonar uma vida que não é para ser sua. Então, observe. Quando surgiu o impulso de otimizar, comer e assistir, dirigir e ouvir, treinar e responder mensagem, então perceba, o desconforto de não preencher o silêncio. Esse é o luto da escolha, porque o silêncio é memento mori, ele nos lembra da nossa morte, nos lembra que a gente é mortal. Então, o que eu te recomendo é pare de fugir do silêncio, apenas observe. Nós temos pesquisas em consciência presente, mindful, que mostra que a gente observar o impulso reduz o nosso nível de distrações em até 35%. Só você observar, cara, eu quero pegar no celular. Agora, perceber esse impulso, ele é só o primeiro passo. O foco, ele precisa de quê? Ele precisa de direção, ele precisa de estrutura. E é aqui que vai entrar o coaching baseado em evidências. Por que coaching baseado em evidências? Porque coaching pegou uma fama muito ruim por falar um monte de besteira, mas o coaching por si só não é ruim. Ele é uma ferramenta. Mesma coisa que, sei lá, todos os psicólogos fossem picaretas e as pessoas saíssem de lá piores do que entraram, eles também teriam uma fama ruim. Mas isso não significaria que a psicologia é ruim, certo? Então, a técnica que eu quero trazer aqui do coaching é a regra dos 3 níveis de prioridade. Cara, quem quer fazer tudo, não faz nada. Quem escolhe o que vai fazer, quem prioriza o que vai fazer, progride. Então, como que você vai aplicar isso? Primeira coisa, você tem que escolher 3 níveis de prioridade, tá? O que é inegociável? Seu trabalho, sua saúde, seus estudos? Na minha opinião, é isso. Trabalho, saúde e estudos. Então, o que você vai produzir, que vai te trazer dinheiro, o que vai deixar o seu corpo mais forte e longevo, e o que você vai aprender. Segundo, o que amplia o teu crescimento? Seus projetos, seu aprendizado, aí vai ser 1 trilhão de coisas, né? E terceiro, o que é prazer e recuperação? Lazer, descanso, arte. Tudo que não cabe nesses 3 níveis é ruído. Ou você vai deletar ou você vai delegar. Tudo que não cabe aqui. Você revisa cada semana e ajusta com base na sua energia real e não na ideal, tá? Essa é uma técnica baseada no coaching, né? Baseada em evidências. E ela serve para reduzir fatiga de decisão e aumentar alinhamento de objetivo. O que significa isso? É uma forma prática de você converter consciência em foco. Você vai aprender a priorizar o que é importante, o que não for importante, você cospe da sua vida. Não sei se você assistiu a série, ou jogou os games, ou leu os livros, né, de The Witcher. E você vai ver que o Geralt, ele, diferente de muitos bruxos, ele não aceita qualquer missão. Ele tem propósito, ele tem um foco ali. E isso mantém ele vivo e lúcido no caos. Ele vai ter a escolha lá dos males. Se tiver que escolher entre 2 males, prefiro escolher nenhum. E depois ele aprende que não, realmente existe um mal que é menor e é importante, né, escolher o mal menor. E aí ele, né, se desenvolve nisso. Mas é importante entender que, apesar de tudo isso, o foco não depende só da nossa mente. Ele também depende, principalmente, do nosso ambiente e da cultura que nos cerca. Então aqui entra aquilo que determina tanto o nosso ambiente como a forma que nós pensamos, que, na minha opinião,
ambiente, fisiologia, mente inconsciente, né? Nossos pensamentos mais primitivos, pensamentos, emoções levam às nossas ações que criam os nossos hábitos. Então, cara, terceira parte, focar é resistir ao ritmo do mundo. Eu quero que você aplique essa terceira técnica da filosofia e da sociologia, que é criar momentos de contra-eficiência social, rituais lentos e intencionais que desafiam esse produtivismo. Exemplos: comer sem o celular, caminhar sem ouvir fone de ouvido e sem ter uma métrica de quanto que você tem que caminhar, escrever à mão, silenciar as notificações do celular. Entender que, cara, isso não é improdutividade, isso é uma reconstrução simbólica da sua atenção. Na sociologia, a gente vai chamar isso de resistência cultural, que são o quê? Microatos que desafiam a lógica dominante do desempenho. Então, se tem uma lógica dominante que está adoecendo todo mundo, eu vou, na minha vida, não vou aceitar ela. Porque a minha vida é minha. Embora as coisas me controlem, eu ainda tenho algum nível de controle. Baixo, mas tenho. Na filosofia, a gente vai lembrar do ócio criativo do Domenico De Masi e a contemplação aristotélica como forma superior de vida. Um espaço em que o sujeito se reconecta com o sentido e não com o resultado. Se você, quando era criança, você assistiu Samurai X, ou da versão em japonês que era Rurouni Kenshin, isso aí. O protagonista, o Kenshin Himura, ele é um cara que ele está sempre alternando entre luta e contemplação. E ele entende que a espada, ela serve à paz, e não ao ego, porque o foco é espiritualidade aplicada. Então, meu amigo, lembrando as três técnicas, né? Onde a primeira é você ter a busca por priorizar, a segunda, saber o que priorizar, e a terceira, ter momentos de contra-resistência, de foco, eu quero te trazer para uma síntese. Ser eficiente nos dá a ilusão de controle, mas na verdade isso só destrói nosso foco. O foco nasce da gente conseguir desistir, renunciar, e não de multiplicar mais coisas para fazer. E entenda, por último, que priorizar é um ato de coragem e é um grito de humanidade. Então, meu amigo, enquanto o mundo te vende eficiência, saiba que o que você precisa é de presença, de prioridade. E é inclusive neste momento que você decidir focar e priorizar que você vai ter aqueles momentos de flow e hiperprodutividade. E é um paradoxo, você acaba produzindo mais, buscando produzir menos. Focar e desistir com sabedoria. E permanecer inteiro naquilo que importa. Porque no fim, quem tenta fazer tudo acaba se esquecendo de quem é. Cara, obrigado por sua atenção até aqui. A minha chamada para ação é que você curta esse vídeo se você gostou. Comente também, cara, se você concorda, se você discorda, o que é mais difícil para você no sentido de priorizar. E compartilhe isso com aquele teu amigo que você vê que tá sempre estressado, que não tem tempo pra nada, que não tem tempo pra sabe, ir no bar, pra jogar um videogame, pra jogar bola e tal, porque o cara tá sempre nessa noia de, eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro. Manda esse vídeo pra ele, tá? Se esse amigo for você, meu irmão, saiba que eu te entendo, tá? Também passei por isso. Tamo junto, conte muito comigo pra te ajudar. Valeu, falou!